paz do Senhor. Me chamo Geice, para quem não me conhece. Hoje eu vim contar para você um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Há 8 anos atrás, eu estava indo trabalhar, sofri um acidente muito grave, mas para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Como eu disse, eu estava indo trabalhar e um caminhão desgovernado na Rio Magé, ele me atingiu em cheio. Naquele momento, a única coisa que eu pude gritar foi por Jesus. Naquele dia o ponto estava muito cheio, muito lotado mesmo, de uma maneira que normalmente não está. O ponto, assim, eu sempre pegava o ônibus naquele horário para ir trabalhar e, assim, ele estava razoável, 10 pessoas mais ou menos no ponto aguardando o ônibus, e naquele dia eram mais de 40 pessoas esperando o ônibus. Então, assim, se eu já estranhei, já achei muito diferente naquele momento. Mas, como qualquer outro dia, eu peguei meu dinheiro da passagem para poder ir trabalhar. Então, eu avistei o ônibus, então me preparei para pegar esse ônibus. Quando eu estava de cabeça baixa, eu só escutei uma buzina muito alta. Quando eu olhei, eu já era um caminhão desgovernado, que ele ultrapassou o ônibus que eu ia pegar na Rio Magé, ele ultrapassou descendo o viaduto em alta velocidade, ele perdeu o freio e ele me atingiu em cheio. Não deu tempo para correr, não deu tempo para virar para o lado. A única coisa que eu tive tempo de gritar foi por Jesus. E ali eu gritei por Jesus e ele me socorreu. Ali eu vi o acidente todo, eu fiquei acordada o tempo inteiro. Eu vi o momento que o caminhão me atingiu, eu vi os motoristas, eu vi o motorista, os acompanhantes, né, os ajudantes dele, eu vi o rosto de cada um, passou um filme na minha cabeça. Nesse período que eu fui arrastada pelo caminhão, passou um filme de toda a minha vida. Deus, ele me permitiu ter essa reflexão da minha vida naquele momento. E eu fui arremessada um pouco mais à frente e caindo no chão. Quando eu fui atingida pelo caminhão, eu estava de lado. E o caminhão, ele veio na minha direção, eu de lado, ele veio. As pessoas que estavam no local, elas diziam que antes do caminhão chegar, eu flutuei no ar, eu flutuei totalmente, e como se eu estivesse à espera do caminhão. Porque na lógica humana, quando o caminhão chegasse em cima de mim, era para ele passar por cima. Ainda mais que eu sou uma pessoa acima do peso, eu não teria condições de não ter um impacto tão grande, né? Devido a isso, o que acontece? Nesse dia as pessoas falaram que eu flutuei no ar e virei de frente pro caminhão, esperando ele de frente. Tanto que na hora que o caminhão me pegou, eu fiquei de braços abertos, colado no vidro da frente do carro. Então, assim, eu já comecei a ver o primeiro milagre ali. Então, meu primeiro milagre foi ali, porque aos olhos humanos isso era impossível. E quando eu gritei Jesus, ele enviou seus anjos naquele lugar e já começou a me socorrer ali. E quando eu fui atingida pelo caminhão, eu comecei a perder muito sangue devido à pancada ter sido muito forte. Eu comecei a perder muito sangue. Quando fui arremessada, né, eu não sentia minhas pernas. E comecei a sentir muita sede, muita sede. Eu não sabia da gravidade da situação. Eu conseguia, assim, ouvir as pessoas falar, eu conseguia falar ainda. Eu estava com sangue muito quente, então eu não estava sentindo dor. E nisso, um carteiro amigo nosso correu aqui em casa, porque foi muito perto da minha casa. Foi menos de 5 minutos de distância da minha casa. Ele correu, avisou, minha irmã foi pro local e eu sentia muita sede, muita sede. Minha irmã correu desesperada para lá
e eu sentia muita sede. E veio um rapaz para me ajudar com um copo bem cheio de água. Eu, no dia, aquela coisa ficou na minha memória. Ele vindo com um copo, eu lembro que o copo estava bem suado de água, porque era água bem gelada. Tava um dia bastante abafado e eu precisava muito de água. Eu estava com muita sede, mas eu já não sabia que era um processo que eu estava passando de perca sanguínea. E se eu bebesse água naquele momento, todo o meu sangue interno ele ia coagular e eu ia morrer no mesmo momento. Foi quando a minha irmã chegou a tempo e impediu aquela água de eu beber. E eu já estava me sufocando, nesse meio tempo eu estava me sufocando com o meu próprio sangue. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Foi aí que a gente descobriu, quando os paramédicos chegaram, que eu tinha perdido todos os dentes da minha boca. Todos eles tinham saído do lugar. Um deles se perdeu no meio do caminho e todos os outros soltaram da minha boca. E eu passei um processo muito difícil. Aí eu fui para o hospital, demorou muitas horas até eu ser atendida no Adão Pereira Nunes. Quando eu fui atendida, eu precisei colocar meus ossos no lugar. Foi que eu tinha quebrado clavícula, os 2 braços, tive fratura exposta, o maxilo, tive uma fratura também no nariz e as 2 clavículas, uma subiu e a outra desceu. Os 2 braços eu quebrei por completo. O braço direito eu tive a fratura exposta e no exame foi constatado que eu perdi o captato. O osso captato é um ossinho que fica aqui, ele se desfez na hora do acidente, ele se desfez totalmente. Esse ossinho é um ossinho que demora, eu também aprendi isso depois, 20 anos para ele ficar pronto, né, no corpo humano. Ele, durante 20 anos, ele está em processo de... como se fosse um processo de amadurecimento. E exatamente com os meus 20 anos foi quando eu sofri o acidente e perdi esse osso. E hoje eu mexo a minha mão para a glória de Deus. Isso é um milagre. Na medicina isso é impossível, tá? Mas para Deus nada é impossível. E quando foi na hora de colocar os ossos no lugar, foi uma dor absurda. Uma dor que eu não desejo para ninguém. Passei por uns exames, foi constatado que eu estava paralítica, que eu não teria mais chances de andar. Eu fiquei muito angustiada no momento, porém o coração ele estava tranquilo. A minha angústia era medo da minha mãe, da reação da minha mãe. Eu estava muito tranquila, muito confiante no Senhor. Eu estava assim, Deus me deu uma calmaria naquele lugar que eu nunca tive, que eu sempre fui muito agitada. Então Deus me deu uma calmaria muito grande. E quando foi depois do exame, um rapaz ele chegou para mim e falou assim: minha filha, quem sabe um dia de muleta você ande. Aí eu olhei para aquele rapaz, eu já não estava conseguindo falar, que minha boca estava muito ferida, muito ferida. Mas eu peguei, com gemidos eu falei: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele há de concluí-la. Por que eu falo isso para você nessa tarde? Deus vai concluir também na sua vida. Eu nasci com luxação congênita de quadril. Então eu não podia andar. Eu já nasci sem poder andar. Uma perninha era maior do que a outra. E Deus ele me curou. Em um culto de mocidade, Deus me curou, uma festividade. E eu comecei a andar naquele mesmo momento. Aos 7 meses de vida eu andava tudo já. Até escalava as paredes. Então ali eu fui curada por Deus. Então, o mesmo Deus que me curou aos 7 meses de vida, eu tinha fé que era o mesmo Deus que ia me curar naquele lugar. Então eu estava muito tranquila e eu sabia que tudo tinha um propósito. Quando foi passando as horas, os dias, eu não contei para minha mãe. Eu falei: eu não vou contar, vou esperar um médico. Por quê? Até então eu não sabia que eu estava paralítica. Eu soube naquele momento que eu estava paralítica.
quando tem essas situações, feitos os exames, vem a assistência social, vem uma psicóloga, toda para conversar com a gente. Então, assim, eu fiquei quieta. No momento que eu soube daquilo, eu fiquei quieta. E eu fiquei aguardando esse processo acontecer. A minha mãe, ela já sabia, mas ela estava com medo de me contar, porque eu tinha passado por um trauma muito grande, né? Uma perca de sangue muito grande. Eu não estava bem, eu estava numa situação muito delicada, aguardando cirurgia. O hospital estava em greve. Então, assim, estava uma situação muito difícil. Então, a minha mãe estava esperando o momento certo para me contar. Mas eu fiquei em oração. A minha irmã estava de casa também, em oração junto com a igreja. Todos em um só clamor. Muita gente em um só clamor. Só que tem uma parte legal que eu não contei ainda para vocês. Lembra que eu falei assim que eu não entendi porque o ponto estava tão cheio? Deus, ele prepara as situações certinho para cada momento. Deus, ele prepara o ambiente. A palavra certa é essa. Deus prepara o ambiente para a situação. E naquele dia que eu tinha me espantado com tanta gente no ponto, aconteceu o seguinte. Quando eu fui atingida, que minha mãe chegou no ponto para me ver, a atitude da minha mãe foi interceder pela minha vida, foi orar naquele momento. Naquele mesmo dia, Deus já tinha me dado um sonho, e eu tinha sonhado com 2 dentes caindo da minha boca e muito sangue jorrando. Aquele dia eu estava muito angustiada, eu estava assim preocupada, eu não queria ir trabalhar, eu estava com o coração apertado. Deus, ele também na época já tinha mostrado a minha pastora para eu tomar cuidado com a rodovia, né? Porque ela estava muito preocupada. E Deus, ele já tinha me mostrado aquilo em sonho. Então, naquele mesmo dia, Deus, ele alertou a minha mãe para orar por mim. E a minha mãe orou. Naquele dia, minha mãe orou por mim, repreendendo o espírito da morte, repreendendo muitas coisas ruins. E eu sei que a oração de mãe, ela tem efeito. E ali foi repreendido o espírito da morte. E naquele momento que minha mãe levantou as mãos e intercedeu, todas as pessoas que estavam no ponto de ônibus, todas as pessoas que estavam em cima da passarela, estenderam as mãos. Nesse momento eu já estava ficando um pouco desnorteada e eu não vi. Mas todas as pessoas que estavam lá nos contam isso. Minha mãe também, que estava lá, minha irmã, presenciaram esse momento. E ali não tinha só pessoas evangélicas, tinha pessoas não evangélicas, tinham pessoas de outras religiões, e todas elas estenderam a mão e clamaram a Deus por minha vida. E voltando ao hospital, foi quando eu recebi a notícia que eu estava paralítica. Eu não murmurei, em momento nenhum eu murmurei, não reclamei, não questionei a Deus. Eu só agradeci porque eu tinha completado 20 anos naquele ano. E eu agradeci a Deus porque Ele tinha me dado 20 anos andando. Então eu estava muito feliz com Deus. Mas eu também estava crendo no meu milagre. Eu estava crendo no que Deus ia fazer na minha vida. E eu comecei a orar. E eu comecei a cantarolar, porque os dentes, quando eles soltaram, eles machucaram a minha boca inteira. Então estava muito difícil de falar, de comer. Então estava muito difícil. Minha boca, ela ficou como um pedacinho de carne que você pega e você fura ele todinho para poder entrar o tempero. Não sei se vocês já fizeram isso, mas ele ficou daquele jeito. Língua, lábios ficaram todos feridos. E eu fui levada para a sala vermelha e estava lá na emergência esperando atendimento, porque hospital lotado, hospital público lotado, em greve, estava muito difícil a situação. E minha mãe não podia ficar comigo por eu ser maior de idade. Eu estava com os 2 braços engessados, um engessado esperando cicatrizar e calcificar, o outro esperando uma cirurgia. E foi quando o alerta vermelho tocou
Então todos precisaram ser imunizados, tomar um remédio para se imunizar. A minha mãe, ela precisava entrar para poder me alimentar, trocar minha fralda, fazer minha higiene. E foi quando esse alerta tocou e eu falei assim com a minha mãe, eu falei assim: mãe, toma o remédio. Aí ela falou pra mim assim: calma, minha filha, vão trazer aqui pra você, estão dando pra todo mundo e a gente vai tomar. Só que nisso passaram 2 enfermeiras e elas falaram assim pra mim não. Elas passaram: não vai dar pra aquela, uma conversando com a outra, não vai dar pra aquela menina ali não. E a outra pegou e fez assim: eu não, tá vendo o estado dela não? Já tá praticamente morta, pra que a gente vai gastar um remédio com ela? Naquele momento eu só falei assim: Senhor, tem misericórdia, minha mãe tá aqui dentro, minha mãe tem meu irmão e minha irmã pra criar. E eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, entra com a tua providência nesse lugar. E eu não sabia que uma amiga minha tava de plantão naquele dia. E quando ela do nada apareceu, do nada ela chegou e passou direto. Quando eu olhei, eu tava com cordão cervical, não conseguia me mexer muito bem. Quando eu percebi que era ela, eu falei assim: Senhor, faz a Ingrid voltar. Foi quando ela deu uma meia volta, ela falou: o que você tá fazendo aqui? E ali a gente explicou a situação para ela, minha mãe explicou. Ela perguntou se a gente tinha sido medicada. Não era a área dela, ela estava na maternidade, se eu não me engano, no dia. E ela do nada resolveu ir na emergência para resolver um problema. E eu sei que não foi do nada que ela resolveu. Foi Deus que enviou ela naquele lugar, naquele momento. Então, ali ela providenciou os remédios pra gente tomar, porque senão realmente eu ia morrer. O inimigo, ele tentou, mas não conseguiu. Deus enviou ela naquele lugar, ela medicou a gente. E naquele mesmo dia ela conseguiu a minha transferência da emergência para a enfermaria. E ali começaram outros milagres a acontecer. Foi onde eu recebi a notícia pela psicóloga, assistente social. A gente teve todo um preparo. E começou o processo de preparação para a cirurgia. Uma coisa que era incrível naquele momento, porque tinha pacientes que estavam esperando há 6 meses a mesma cirurgia e nada acontecia. Só que eu estava passando muito mal. O hospital, ele estava com um ar-condicionado muito bruto, sabe? E eu sentindo um calor muito forte, eu tava com muito calor. E eu sentindo o corpo quente, eu suando. E minha mãe me cobria e eu me descobria. Minha mãe conseguiu uma autorização para ficar comigo 24 horas. E eu me descobria, eu ia me mexendo até conseguir tirar o cobertor de mim. E aquilo ali me incomodando muito, aquela coberta. E eu sempre tentando dar um jeito para poder me descobrir. Aí por fim, a minha mãe começou a brigar dentro do hospital para conseguir um atendimento para descobrir, porque até então a gente achava que podia ser uma pneumonia por conta da pancada, da friagem do hospital, todas essas questões. E falaram para minha mãe que era para minha mãe dar graças a Deus, porque tinha passado apenas uma semana do acidente e eu já estava entrando no centro cirúrgico. Foi quando minha irmã, junto com algumas amigas nossas, conseguiram, junto com o médico também, uma junta médica para vir. Esse médico, ele foi abençoado por Deus, porque ele conseguiu essa junta médica. Quando eles conseguiram essa junta médica, começaram todos os exames pré-operatórios, que eu não tinha feito. Eu já estava indo operar, sem fazer nenhum exame sequer. Minha mãe tinha avisado que eu era hipertensa. Minha pressão, aos 18 anos, ela subiu. Eu tive um derrame. E aos 18 anos minha pressão estava subindo muito. Então eu estava em tratamento, estava tomando remédio na época para poder abaixar a pressão. Graças a Deus hoje minha pressão não sobe mais.
Mas na época ela subia, era muito, não era pouco não, e minha pressão era silenciosa, ela subia sem dar nenhum tipo de sinal. Quando ia verificar, tava 18, tava 19 ou 20, tava muito alta na época. Então, assim, eu precisava tomar aqueles remédios direitinho para eu poder ficar bem. E quando essa junta médica chegou, afastaram a minha mãe, começaram a fazer os exames. Foi aí que descobriram que o meu excesso de calor, o motivo era uma pressão muito alta. E para o espanto dos médicos, eu estava há uma semana com a pressão a 30/20. O que hoje era para mim estar toda torta. Mas mais um milagre Deus fez na minha vida. Minha pressão, ela estava a 30/20 e hoje eu estou aqui bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. E ali eu fui impedida de operar. Perguntaram o que estavam dando para eu tomar naquele lugar. Foi aí que descobriram que estavam me dando dipirona em vez do meu remédio de pressão. E sendo que meus remédios de pressão eles estavam na bolsa, mas o hospital, por burocracia, me proibiu de tomar meus próprios remédios, que o hospital daria, o que era necessidade eles dariam, e descobriu que não tinha remédio pela greve, né? Não tinha remédio, então para não ficar sem remédio estavam me dando dipirona. Então foi aí que descobriu, essa junta médica tirou uma ordem que era para minha mãe me medicar. Foi aí que minha pressão ela baixou, virou uma pressão de neném, ficou ótima e eu fiquei pronta para entrar no centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, eu estava muito nervosa, porque eu nunca tinha operado. Então, aquele nervoso natural de toda pessoa que vai passar por uma cirurgia. Eu chegando lá, entrou uma outra moça junto comigo. O nome dela era Alessandra. E ela estava cheia de tumores na cabeça. Eles estavam bem expostos na face dela. E ela estava indo fazer essa cirurgia. Num momento de conversa e de café que eles estavam tomando, eles trocaram os papéis. E na hora botaram os papéis da dona Alessandra na minha maca e pegaram o dela, o meu, e colocaram no dela. E ali a gente já estava meio que sedado para poder aquele pré-operatório, né? A gente já estava meio que entrando naquele processo de relaxar, aquele remedinho que eles dão para a gente poder já relaxar, para poder entrar na cirurgia e fazer a parte de anestesia, tudo ok. E eu entrei em desespero e não me escutavam, porque mal eu conseguia falar. Eu já estava muito grogue da medicação e eu não conseguia falar direito. Foi quando eles pegaram e já estavam me colocando dentro do centro cirúrgico. Eu desesperada, a moça já estava apagada. Porém tinha um papel debaixo de mim que estava com o meu nome, que era um raio-x meu, que estava com o meu nome. Estava embaixo de mim e eles precisavam pegar esse raio-x, que eles botam a maca e botam os exames por baixo do colchonete. E eu estava falando com eles, veio uma abençoada de Deus e ela me escutou. Foi quando descobriram e tiraram aquela confusão. Já tinham preparado a moça para a cirurgia, ela já estava pronta para abrirem o braço dela e operarem. E ali desfez a confusão e eu fui pro centro cirúrgico. Eu fiquei muito agitada com tudo o que aconteceu. A anestesia ela não pegou muito bem. Eu levei 3 anestesias, mas mesmo assim eu senti toda a cirurgia. Me entubaram, era uma cirurgia de alto risco. Me entubaram e eu senti a cirurgia toda, eu senti mexendo no meu braço. Não senti dor, mas senti mexendo em tudo. E graças a Deus hoje eu tô aqui, tô operada. No dia da cirurgia saiu um papel e falaram que não tinham colocado pino no meu braço. Eu saí do centro cirúrgico com o braço engessado. E passados os dias eu tive alta, se eu não me engano, 2 ou 3 dias depois eu tive alta da cirurgia já. E vim para casa e começou uma febre muito alta e um incômodo.
E começou a me incomodar, e eu com o braço engessado, eu já comecei a escavucar, eu tava com o braço assim. Então, por eu estar com o braço assim, eu conseguia mexer os dedos, eu já conseguia mexer aqui. E eu senti aquele incômodo muito grande. E quando a gente descobriu que eu tava com um pino e com o braço necrosando. Então começou um outro processo. Mas deixa eu te contar a história, esse rodeio que eu dei todo para contar aqui, contando um pouco do que Deus fez na minha vida. Deixa eu te contar o ponto-chave desse testemunho. Eu estava no hospital, ainda internada. Foi na época ainda que, antes de descobrirem que minha pressão estava alta, eu estava orando, minha irmã estava orando no monte, e eu estava orando em casa, no hospital. Minha irmã orando em casa, depois foi pro monte orando, clamando a Deus, e eu fiquei em oração. Naquele dia, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu braço. E eu falei assim: Senhor, o que tá acontecendo? Só que eu não queria passar para minha mãe, porque ela tem a pressão muito alta e eu tinha medo dela passar mal. Então eu não queria falar nada com ela. Foi quando a dor foi ficando mais intensa, porque meu braço inchou muito, e eu falei assim: eu vou perder meu braço, porque ele estava aberto, né? Tava com a fratura exposta. Então estava uma situação meio difícil. Eu precisava operar logo por risco de bactéria, de infecção. Mas ali Deus, ele operou um milagre, e Deus me livrou. Me aplicaram uma injeção, só que eu tive alergia, que é o Tramal. E eu voltei a passar muito mal com ela, voltei a passar mal, já tinha melhorado os sangramentos. Mas aí quando eu tomei essa injeção, eu comecei a vomitar muito sangue. Eu tive uma reação alérgica, então eu não tinha o que tomar para aguentar a dor, eu tinha que aguentar a dor. A única coisa que eles podiam me dar também era dipirona para aliviar um pouco a dor. E no dia seguinte, eu tava no consultório à tarde, que foi quando um médico alto, dos cabelos lisinhos, ele entrou. E ele falou assim: oi, Geis, como é que você tá? E eu falei assim: eu tô bem. Aí ele: e aí, vamos andar hoje? Não tinha vaga nas camas, então eu tava no meio do corredor numa maca de ferro. Aí ele falou assim pra mim: vamos andar hoje? Eu olhei pra ele na hora, olhei pra minha mãe com o olho arregalado, e eu falei assim, no meu olhar eu queria dizer pra minha mãe assim: mãe, ele não sabe o que tá acontecendo? Aí na mesma hora minha mãe falou assim: vamos sim. Aí minha mãe começou já a me preparar, e ele falou assim: e aí, Geice, vamos andar? Aí na hora que eu olhei pra ele, ele falou assim: é a sua última chance. Quando ele olhou pra mim, na mesma hora eu falei assim: vamos. E minha mãe me preparou, ele me pegou no colo. Porque o que acontece? Como eu tava muito inchada do acidente, a pancada tinha sido muito forte, nenhuma roupa do hospital ela cabia em mim. Então eu ficava enrolada, era no lençol do hospital. Então minha mãe me enrolou no lençol. Esse médico, ele me pegou no colo e me colocou para andar. Quando ele me colocou no chão, a minha perna, ela ficou muito mole. Parecia realmente duas Maria mole. Quando ele me colocou, que eu fiquei em pé no chão, minha perna fez assim, caiu na mesma hora. E ele me segurou e ele fez assim: Geice, é a sua última chance. Na hora que ele falou a sua última chance, eu tirei da onde eu não imaginava que eu tinha fé. Eu tirei e eu pedi misericórdia a Deus. E naquele momento eu comecei a andar dentro daquele hospital. E eu comecei a passear. Só que eu tava muito fraca, né? Porque eu tava muitos dias sem andar. E eu comecei a andar. Ele falou assim: mãe,
pega uma cadeira para sua filha. A cadeira era uma cadeira de banho que tinha lá. Minha mãe correu no banheiro, pegou a cadeira, me colocou sentada. E eu tava agoniada dias, eu falei assim, eu queria tanto tomar um banho. Aí ele falou assim, mãe, pega a cadeira pra sua filha, pra botar ela pra descansar e você cuidar dela, mãe. Aí minha mãe correu, pegou a cadeira e ele me colocou sentada. Enquanto a minha mãe tava me ajeitando na cadeira, ele desapareceu. E a gente começa aquele procura o médico. Cadê o médico que desapareceu? E depois de muito procurar, as enfermeiras falaram assim pra minha mãe. Falou assim, mãe, a senhora tá louca, isso é cansaço. Vai pra casa descansar. Quem pegou a sua filha no colo foi a senhora. Quem andou com ela dentro da enfermaria foi a senhora, não teve médico não. O único médico que entra aqui é ortopedista. Fora isso, não pode nenhum homem entrar dentro da ala feminina. Naquele momento, a gente teve a certeza que quem foi lá foi o anjo do Senhor naquele lugar, que ele operou um milagre. Tinha uma outra irmã evangélica lá também, que estava aguardando uma cirurgia, e Deus permitiu ela também ver aquele médico lá. E aquele médico era o anjo do Senhor. O semblante dele é um semblante que eu nunca vi daquele médico. Ele era um semblante muito de paz, sabe? Ele passava uma calmaria, uma segurança, era uma coisa diferente. E naquele momento eu comecei a andar, eu entendi que Deus estava operando um milagre naquele lugar. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa tarde é que hoje eu tô aqui andando para a glória de Deus. Deus operou um milagre na minha vida. E eu quero dizer para você que ninguém vai impedir. Naquele lugar, uma pessoa veio falar para mim que eu não andaria, quem sabe um dia de muleta. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. Então, eu quero dizer para você que não há impossíveis e que ninguém vai impedir o que Deus tem para sua vida. Tá? Ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Eu estava aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, e esse louvor ele ardeu fortemente. Eu precisava contar para você o meu testemunho. Eu sei que ele ficou muito longo, mas o que Deus faz na nossa vida, a gente precisa contar. E eu vou deixar aqui rapidinho para a meditação de vocês, tá? Dos irmãos. Em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer e escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Fica com esse louvor assim, ó. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. E haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele naquele dia ele decretou a minha vitória. E não tivesse quem impedisse naquele lugar. Não teve pressão alta, não teve hospital em greve, não teve a boca da maldição que veio amaldiçoar a minha vida, dizendo que um dia eu poderia andar de amuleta. Então entenda, independente da situação, independente das circunstâncias, Deus é Deus. E o que Ele decretou vai se cumprir. Fique na paz de Deus, tá? Graça e paz.